Amados irmãos, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha alegria de estar aqui conosco nessa noite. É a primeira vez que eu tenho esse privilégio de estar aqui na Igreja Presbiteriana de Botão Baixo. Conheço alguns membros dessa igreja através do CLINI, o Centro de Literatura Reformada, onde eu sirvo também a Cristo um trabalho de cooperação com o CLINI, na área de ensino, de palestras, de cursos que ali no início, também como foi dito aqui, eu sou pastor da Igreja Reformada do Brasil. Nesse momento ainda sou pastor da Igreja Reformada do Grande Recife, trabalhando como missionário, mas eu recebi um chamado da Igreja Reformada, que também é em Recife, mas a Igreja Reformada em Biribeira, para trabalhar na plantação de uma Igreja Reformada em Paulista. Se Deus permitir, em breve estarei então desenvolvendo esse trabalho. Eu quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar os irmãos dessa igreja por organizarem um simpósio que coloca diante de nós não só a teologia, mas também a prática, não só as doutrinas da graça, mas também as suas implicações. Eu quero inicialmente convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. A minha palestra nessa noite não é necessariamente uma exposição de 1 Pedro, mas farei algumas menções durante a palestra, então vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 ao 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O assunto que me cabe nessa noite é o seguinte: depravação total e a humildade. E é de se esperar que, tratando desse assunto, eu comece falando sobre a depravação total e siga então em direção ao tema da humildade. Mas pensando um pouco melhor, ao lidar com esse assunto sobre a depravação total e a humildade, nós estamos lidando apenas com o que diz respeito ao conhecimento de nós mesmos. De fato, o conhecimento de nós mesmos é um conhecimento importante. Nós precisamos saber quem somos e as implicações disso, e veremos isso hoje à noite. Mas ele é somente parte do conhecimento que nós precisamos. E aqui eu creio que nós podemos receber a ajuda do nosso irmão Calvino. Uma das primeiras palavras, uma das primeiras coisas que Calvino diz nas Institutas, e aqui devemos reconhecer que quando alguém escreve um livro, provavelmente vai pensar muito sobre as primeiras palavras do seu livro. E as primeiras palavras de Calvino nas Institutas são justamente sobre a relação entre o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos. Calvino diz o seguinte: quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E para Calvino, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são conhecimentos que estão interrelacionados. E por causa dessa inter-relação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, Calvino diz que é até difícil distinguir por onde nós devemos começar. É difícil distinguir qual conhecimento precede o outro
qual conhecimento origina o outro. Podemos colocar isso da seguinte maneira: se nós começamos a olhar para o conhecimento de Deus, imediatamente o nosso olhar também será voltado para o conhecimento de nós mesmos. E se nós começamos a olhar para nós mesmos, imediatamente o nosso olhar vai se voltar para o conhecimento de Deus. Essa noite, como eu disse, tratando sobre depravação total e a humildade, obviamente isso diz respeito ao conhecimento de nós mesmos, mas eu creio que é útil que, enquanto nós buscamos o conhecimento de nós mesmos nesta noite, nós, ao mesmo tempo, mantenhamos em vista também o conhecimento de Deus. E nessa questão sobre o conhecimento de Deus, nós poderíamos pensar em muitas coisas, mas eu quero chamar a atenção de vocês apenas para uma palavra agora no princípio. A palavra é a palavra glória. Vocês sabem que essa palavra aparece muitas vezes nas Escrituras. Muitas vezes a Bíblia está falando sobre a glória de Deus. Mas pense um pouco sobre aquilo que nós lemos em Isaías, capítulo de número 6. Temos ali a visão do profeta Isaías, a visão da majestade, da glória de Deus. E nessa visão ouvimos de Isaías que ele então viu a glória do Senhor enchendo o templo. E ele viu então seres angelicais, serafins. E ele viu esses seres angelicais que estavam diante da glória de Deus dizerem uns para os outros, clamarem uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ouvimos isso e percebemos o peso dessa visão, as implicações dessa visão. Podemos pensar um pouco sobre essa expressão: a terra está cheia da sua glória. O que significa a glória do Senhor? A palavra hebraica utilizada para expressar esse conceito é a palavra kabod. Ela tem o significado de glória, de honra, de dignidade, de esplendor, de abundância. Agora, essa palavra ela tem origem em outra palavra que significa ser pesado. Daí esse conceito de ser importante, ser digno de honra, ser glorioso. Portanto, quando estamos falando sobre a glória de Deus, a ideia por trás disso é a seguinte: nós, de certa forma, podemos dizer a glória de Deus é, por assim dizer, o peso do seu ser. E em Isaías 6, aprendemos que a glória de Deus, o peso do seu ser, está intimamente ligado com a sua santidade. Os serafins clamaram não só sobre a glória do Senhor, mas também sobre o fato que Ele é santo, santo, santo. A glória de Deus então está relacionada com a santidade de Deus. A glória de Deus se evidencia quando a santidade de Deus é exposta, como foi exposta na visão de Isaías. Portanto, a glória de Deus, quando pensamos em termos da sua santidade, uma vez que santidade indica separação, a glória de Deus é a sua absoluta separação, é a sua singularidade. Não há ninguém como Deus. Ele é o único Deus. Ele é o Deus eterno, o Deus incompreensível, invisível, imutável, o Deus infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom, a fonte transbordante de todo bem. Em resumo, a glória de Deus é a beleza e a grandeza da sua perfeição, a perfeição do seu ser em todos os seus atributos, a perfeição de suas obras, a perfeição de sua palavra. Exatamente por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 19, versículo 1, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, as obras de Deus na criação
são uma demonstração, uma evidência da glória de Deus, da perfeição de Deus. Deus, desse salmo então, no Salmo 19, se depreende que o objetivo da criação é não outro senão glorificar a Deus. A criação manifesta essa singularidade de Deus, o fato que Ele é único e glorioso. E quando nós pensamos então especificamente sobre a criação do homem, vamos ouvir e aprender nas Escrituras que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus para refletir a glória de Deus como um regente sobre a criação. Então, olhando para esse quadro do homem sendo criado para refletir a glória de Deus e para glorificar a Deus, logo descobrimos o objetivo da humanidade, da vida humana. Esse objetivo é muito bem explicado na pergunta e resposta de número 1 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O ensino bíblico sobre a criação do homem também é sintetizado em outro catecismo, o catecismo usado pelas igrejas reformadas do Brasil, o catecismo de Heidelberg. No dia do Senhor, de número 3 desse catecismo, na resposta à pergunta de número 3, lemos o seguinte: Deus criou o homem bom e a sua imagem, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então ouçam bem: Deus criou o homem e o colocou em uma posição em que o homem podia relacionar-se com ele. Notem os verbos que aparecem no catecismo e que indicam esse privilégio. O catecismo fala que Deus criou o homem para que o homem conhecesse a Deus, para que o homem amasse a Deus, para que o homem vivesse para Deus. Com que objetivo? Diz o catecismo: tudo isso com o objetivo principal de louvar e glorificar a Deus. Assim percebemos que o catecismo de Westminster e o catecismo de Heidelberg, no final das contas, estão ensinando a mesma doutrina sobre a vida humana e sobre o nosso objetivo nesse mundo. De maneira que então nós podemos dizer, à luz dessas coisas, que a glória do homem consistia em conhecer, amar e viver para glorificar o Deus glorioso. Mas, amados, apesar do Deus glorioso ter criado o homem à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória e ter colocado o homem em relacionamento íntimo consigo mesmo, quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Gênesis e lemos então o capítulo 3, surge diante de nós um quadro assustador e completamente diferente daquilo que acabamos de ouvir. O artigo 14 da Confissão Belga, que é outro documento de confissão reformada, resume o ensino bíblico sobre o que aconteceu na queda, lá no Éden, com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ali nós lemos na Confissão Belga que o homem estava naquele estado sublime no qual ele havia sido criado. E então, abre aspas, começa a Confissão Belga: ele não o compreendeu, nem reconheceu a sua posição excelente, mas acolheu as palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado, e assim à morte e à maldição. Transgrediu o mandamento de vida que recebera, e por seu pecado apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompendo toda a sua natureza e tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Havendo-se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso, senão os poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que há em nós
transformou-se em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículo 1. Aqui o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Fecha aspas, aqui é a confissão belga. Portanto, no Éden, por instigação do diabo, o orgulho encheu o coração dos nossos pais. E o que aconteceu? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, por instigação do diabo, começaram a desejar e a buscar uma glória que não lhes pertencia. Eles não se satisfizeram em participar da glória de Deus, tendo um relacionamento com o próprio Deus. Mas eles quiseram ser tais como o próprio Deus, conforme o diabo lhes prometeu. Eles desejaram a glória que pertence a Deus. Qual foi o resultado? Em vez de obterem essa glória prometida, eles foram destituídos da glória de Deus. E uma vez que Adão era o nosso representante, uma vez que todos nós pecamos com ele, também todos nós fomos destituídos da glória de Deus, afastados dessa glória. Exatamente o que lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, cada pessoa que nasce nesse mundo carrega sobre si a culpa do pecado de Adão, conforme nos ensina Romanos 5,12, onde lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ideia desse texto, o ensino desse texto, é que todos pecaram em Adão, e é exatamente por isso que todos morrem. O ensino desse texto é que Adão era nosso representante no Éden. Quando Adão no Éden pecou, nós pecamos com ele. Quando Adão no Éden se tornou culpado, nós nos tornamos culpados com ele. Quando Adão no Éden se tornou espiritualmente miserável, nós nos tornamos espiritualmente miseráveis com ele. Se você negar isso, você terá também que negar que Cristo é seu representante, o segundo Adão. E se você negar que Cristo é seu representante, você terá que negar a sua própria salvação, pois ele, como seu representante, conseguiu justiça verdadeira para a sua vida. Portanto, o ensino de Romanos 5 é que no primeiro Adão nós caímos em completa desgraça, nos tornando culpados. Mas não é só isso. Cada pessoa que vem a esse mundo não é só culpada daquele pecado, mas nasce por causa daquele pecado com uma natureza corrompida. E eu creio que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, concordará com isso. A maioria dos cristãos concordará que de fato há algo errado com a natureza humana após a queda. Porque se alguém não concorda com isso, vai tornar o Evangelho completamente desnecessário. Se o homem não precisa de salvação, se está tudo bem com o homem, se o homem pode salvar a si mesmo, então Cristo não precisaria ter morrido em nosso lugar. Então todos concordam que há algo errado com o homem e que o homem precisa de salvação. Mas a pergunta que imediatamente causa divisão é esta: qual o grau da corrupção da natureza humana após a queda? Quão corrompido é o homem após a queda? Eu mencionei há pouco o artigo 14 da Confissão Belga, e eu quero retornar a ele. Ali lemos o seguinte: que o homem, por seu pecado, apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompendo toda a sua natureza. E mais, lemos também
que o homem tornou-se ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas. O que é isso? A essa descrição, ao que é descrito aqui na Confissão Belga, nós chamamos de depravação total. O que quer dizer depravação total? Quando falamos sobre esse assunto, a primeira coisa que precisamos dizer é que ao usar esse termo, depravação total, estamos nos referindo à natureza humana após a queda. Estamos nos referindo ao homem sem a graça de Deus. A natureza do homem sem a graça de Deus é corrupta, é perversa e totalmente pecaminosa. Quando falamos de depravação total, o adjetivo total não quer dizer que cada pecador está tão corrompido em suas ações e pensamentos quanto lhe seja possível. Não quer dizer isso, que o homem é corrompido o máximo que alguém possa ser corrompido. Mas quando dizemos total, queremos dizer que todo o ser do homem foi afetado pelo pecado. A corrupção estende-se a todas as partes da natureza humana. Se estende ao corpo do homem, se estende à alma do homem. Depravação total quer dizer que o pecado afetou a totalidade das faculdades humanas. Afetou a mente do homem, afetou a vontade do homem, seus desejos, suas motivações e etc. Nós podemos, ao ouvir essas definições, nos perguntar com sinceridade: será que isso é verdade? Deixemos que a Escritura responda. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. O profeta nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois, podemos voltar a nossa atenção para Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 a 3, onde lemos assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E ainda, em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19, lemos: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Citamos apenas esses textos, mas poderíamos citar muitos outros textos e passar aqui muitas horas apenas observando, apenas lendo esses textos. Muitos outros textos para provar a depravação total da natureza humana. E não só isso, muitos outros textos para mostrar que por causa da depravação total, como consequência dela, há também no homem uma inabilidade para assuntos espirituais. O homem natural não pode compreender
do Espírito de Deus. Eu não vou aqui mencionar todos os textos. Recomendo a vocês que leiam os cânones de Dort e também leiam os capítulos 6 e 9 da Confissão de Westminster. Mas, à luz do ensino bíblico, sabemos que, devido à queda, o homem é incapaz de ir por si mesmo a Cristo e de por si mesmo crer de modo salvador no Evangelho. O testemunho das Escrituras é o seguinte: no que diz respeito aos assuntos espirituais, todo pecador está morto, cego e surdo para as coisas de Deus. No que diz respeito aos assuntos espirituais, a vontade do homem não é livre. Ele é um escravo do pecado. Portanto, não existe aquilo que os homens chamam de livre-arbítrio. E por causa de ser um escravo do pecado, o homem não irá, o homem não pode escolher o bem e não o mal em assuntos espirituais. É por isso, por essa causa, por causa da depravação total e a sua consequência, a inabilidade do homem em assuntos espirituais, que o ensino inequívoco das Escrituras sobre a salvação é este, resumido em Efésios capítulo 2, versículo 7 e 8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, como vocês ouvirão no decorrer das próximas palestras, a salvação é uma obra da graça de Deus, do começo até o final. É Ele quem concede vida ao pecador que está morto. É Ele quem abre os olhos ao pecador que não pode ver a salvação. É Ele quem regenera o pecador, concedendo-lhe vida espiritual. É Ele quem concede graça para o pecador arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo. Portanto, o testemunho da Escritura, por causa disso, é que o pecador não contribui com coisa alguma para a sua salvação. A glória da criação pertence a Deus. A glória da providência pertence a Deus. A glória da consumação de todas as coisas pertence a Deus. E também, amados irmãos, a glória da salvação pertence tão somente ao Senhor. Não existe uma participação no pecador que o torne digno diante de Deus ou faça merecedor de alguma coisa. Não é que na salvação Deus dá o primeiro passo e então o homem dá outro passo em direção a Deus. Toda a glória. O testemunho da Escritura pronunciado por Jonas é: a salvação pertence ao Senhor. É isso que ensina o Evangelho, que ecoa por todas as Escrituras. E creio que, se não todos aqui, pelo menos a grande maioria de vocês poderá dizer amém a essas grandes e preciosas verdades que estamos ouvindo da palavra de Deus. Mas, amados, esse simpósio não é só um simpósio sobre as grandes doutrinas que nos deixam maravilhados e perplexos. Esse simpósio não é só um simpósio sobre teologia, é também um simpósio sobre implicações dessa teologia que professamos. Então, aqui devemos reconhecer. Começamos levantando nossos olhos para a glória de Deus, para a perfeição do seu ser, de suas obras, de sua palavra, para a sua santidade e singularidade, para a sua posição exaltada acima de tudo e todos como grande rei do universo, para a beleza e a grandeza de sua perfeição. E então, baixamos nosso olhar ao homem
criado por Deus para refletir sua glória, para estar em relacionamento com Ele, conhecendo, amando, servindo. Mas logo que olhamos para o homem, a nossa vista se embaçou diante do que lemos em Gênesis 3, diante da miséria e corrupção na qual o homem se meteu. Então, após a queda, não há mais esse reflexo da glória de Deus, tal como Deus criou o homem. Há tão somente no homem trevas, inabilidade, vergonha, escravidão, tolice, astúcia, malignidade, ódio e toda sorte de misérias espirituais e morais. A condição do homem sem Cristo é um quadro terrível e assombroso. Mas, amados, logo de nossa penúria, nós somos atraídos novamente a olhar para Deus através de seu Filho, para olhar, como diz Efésios 2, para as riquezas de sua graça. E então, entendendo quem Deus é, o Deus glorioso, entendendo quem nós somos, pecadores miseráveis, vivendo não em glória, mas em vergonha, em ignomínia, uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, somos que impelidos diante dessas duas realidades, a glória de Deus e a nossa miséria. Agora que alcançamos salvação, somos impelidos a confessar com John Newton: maravilhosa graça, maior do que o meu pecado. Sim, foi pela graça de Deus que nós fomos salvos. Confessamos isso, cantamos sobre essa graça. Mas agora devemos nos perguntar: qual o efeito dessa doutrina sobre minha vida? Eu sou salvo, eu reconheço que Deus é o Deus glorioso, eu reconheço que eu sou um pecador miserável, e quanto mais eu olho para a minha miséria, mais reconheço a glória de Deus, e quanto mais eu olho para a glória de Deus, mais percebo a minha miséria. Mas qual o efeito disso? Qual o efeito dessa doutrina? Essa doutrina bíblica, que também confessamos em nossos documentos confessionais, Catecismo Maior e Menor do Westminster, Confissão do Westminster, Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Canos de Dort. Qual é o efeito dessa doutrina para a nossa vida? Eu poderia nessa noite mencionar muitos efeitos, muitas implicações, mas pense comigo: qual é a implicação mais lógica e natural de compreendermos a depravação total? Qual é a implicação mais lógica e natural quando nós percebemos quão miseráveis nós somos e quão glorioso e grandioso é o nosso Deus? Eu creio que a implicação mais natural e lógica, extraída da doutrina da depravação total, é o fato de que nós deveríamos ser, diante disso, humildes. Se você entende o pecado, se você compreende o que é a natureza humana sem Cristo, você sabe que não há em você nem sequer um motivo para gloriar-se diante de Deus e dos homens. Veja bem, você não pode gloriar-se de sua salvação, você não pode gloriar-se de sua eleição, porque ela é incondicional. Você não pode gloriar-se de sua compreensão a respeito das doutrinas da graça, porque foi pela própria graça que você conheceu essas doutrinas. Você não pode gloriar-se de coisa alguma, porque você é alguém, se é salvo, que descobriu que tudo é pela graça de Deus. E quanto mais você tiver compreensão sobre a corrupção da natureza humana e sobre a grandeza da glória de Deus, mais humilde você deveria ser. E de fato a humildade é um fruto do Evangelho da graça de Deus. Alguém não pode ser um cristão se não é humilde.
Jesus disse nas bem-aventuranças, e a primeira delas é esta: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se alguém vai ser um cristão, precisa em primeiro lugar reconhecer que é um pecador miserável. Quando Jesus fala sobre bem-aventurados humildes de espírito, está falando, em outras traduções diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Está falando não de alguém, como a maioria de nós aqui, que tem poucas condições, mas de alguém paupérrimo, que não tem nada nem para comer, acorda de manhã e não tem nada. Alguém completamente dependente. Jesus diz que se alguém quer ser feliz em seu reino, deve pensar assim a respeito de si mesmo. Que se alguém, que os súditos do seu reino são aqueles que se veem pequenos e miseráveis e completamente carentes da graça de Deus. Então, humildade é algo necessário para passar pela porta estreita do arrependimento. O pecador precisa ver a si mesmo como um pecador miserável. Isso é, infelizmente, muitos pregadores dos nossos dias omitem. Certa vez eu estava ensinando a um grupo de pessoas que eram líderes em algumas igrejas lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, em um seminário. E eu comecei a dizer a eles que eles precisavam pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e chamarem as pessoas ao arrependimento. Eles eram líderes, pastores, presbíteros, missionários, fazendo aquele seminário. Então eu disse: vocês precisam anunciar o Evangelho, as pessoas precisam ouvir que devem se arrepender de seus pecados. Então um deles resolveu fazer isso. Ele pregou no domingo, e então, como eles faziam na igreja dele, ele fez um apelo. Ele chamou as pessoas que queriam aceitar Jesus. Então uma mulher veio, ela disse: eu quero aceitar Jesus. E ele então disse a ela: bom, a senhora se arrepende de seus pecados? E ela disse: não, eu não tenho nenhum pecado. Então vocês compreendem, muitas pessoas não estão pregando o Evangelho de Cristo e estão enchendo a igreja de pessoas que não são humildes diante de Deus, que não percebem a sua miséria e os seus pecados. Mas a humildade é necessária não somente no início da caminhada cristã, mas a vida cristã como um todo requer humildade, pois várias vezes a Escritura repete a seguinte afirmativa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E podemos nos perguntar efetivamente, por que Deus resiste aos soberbos? E a resposta, creio eu, se encontra em Isaías 42:8. O Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A razão por que Deus resiste aos soberbos é porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, o orgulho é, no final das contas, uma elevação imaginária, como disse um dos pais da igreja, Basílio de Cesareia. O orgulho é uma elevação imaginária. É justamente a tentativa de levantar-se e alcançar a glória que não nos pertence, a glória que é devida a Deus. Então, cada palavra, cada pensamento, cada ação orgulhosa é, no final das contas, uma tentativa de subtrair a glória que pertence ao Senhor. É por isso que a Escritura diz que não devemos nos gloriar em coisa alguma, somente no Senhor. E quando você é salvo, você não quer subtrair a glória que pertence ao Senhor. Pelo contrário, você deseja tributar toda a glória devida ao nome do Senhor.
E aqui poderíamos então aplicar este ensino sobre a humildade e como consequência da nossa depravação, do conhecimento da depravação total. Poderíamos aplicar esse ensino de que a depravação total dos pais deve nos fazer mais humildes e aplicá-lo a vários aspectos da vida cristã. E sinceramente, irmãos, eu gostaria de poder dizer a vocês hoje que todas as pessoas que confessam a doutrina da depravação total são humildes. Mas isso não é verdade. Eu gostaria de poder dizer, mas não posso. De fato, constantemente, mesmo sabendo que somos pecadores miseráveis, mesmo sabendo que Deus é glorioso e que Ele não divide sua glória com ninguém, constantemente ousamos permitir que nossas palavras, nossas ações e pensamentos expressem um desejo de alcançar uma glória imaginária, um desejo de subtrair a glória que pertence ao Senhor, e isso é orgulho, não humildade. Infelizmente, a começar por mim mesmo, todos nós que estamos aqui nessa noite ainda estamos lutando contra o orgulho. Nenhum de nós está livre do orgulho. Nenhum de nós é perfeitamente humilde. E provavelmente nós somos obrigados a dizer: estou longe de realmente ser uma pessoa humilde, tal como a Escritura me ordena. Agora, aqui há um perigo para o qual eu quero chamar a sua atenção. Qual é o perigo? O perigo desta doutrina da depravação total e as demais doutrinas da graça terem um efeito reverso em nossa vida. No tocante a esse assunto, em muitos casos, uma contradição evidente. A doutrina que deveria nos tornar mais humildes acaba por se tornar o motivo de nos gloriarmos. A doutrina que deveria nos tornar mais humildes acaba contribuindo para que nós nos tornemos pessoas cheias de orgulho. O presbítero Solano Portela nos fala sobre isso em seu livro 5 pecados que ameaçam os calvinistas. E desses 5 pecados que estão lá no livro, que é no livreto, o primeiro pecado que, segundo Solano Portela, ameaça os calvinistas é o pecado do orgulho espiritual. Isso depõe contra a implicação da doutrina. Depravação total tem implicação que deveríamos ser humildes. Como pode que a doutrina que deveria nos encorajar à humildade, pegamos essa doutrina e conseguimos fazer, por assim dizer, um milagre, torná-la motivo de orgulho? E esse orgulho se manifesta de muitas formas. Por exemplo, esse orgulho espiritual pode se manifestar na maneira como nós tratamos nossos irmãos em Cristo. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7. E no versículo 5 lemos: rogamos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Então foi uma instrução bem específica aos jovens. Agora ele vai falar a todos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Ele está falando da humildade em termos de uma roupa. É como se dissesse: vista-se de humildade quando você for tratar com os seus irmãos. Mas infelizmente, muitas vezes nosso orgulho está aparecendo na forma como nós tratamos nossos irmãos. Às vezes estamos estudando bastante e existem irmãos que não estão lendo tantos livros quanto nós,
que não estão vendo tantos vídeos e áudios na internet como nós estamos vendo. E então formulamos uma ideia: eles estão atrasados, eles não conhecem sobre esse assunto, são ignorantes a respeito dessas verdades. E começamos a pensar em nossos irmãos em termos de diminuí-los e aumentar a nós mesmos. Quando estamos fazendo isso, não estamos sendo humildes e não estamos andando de acordo com a doutrina que nós confessamos. Também essa falta de humildade pode aparecer na forma como nós lidamos com a providência de Deus sobre as nossas vidas. Veja o que diz em nosso texto. Diz que humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Há aqui uma relação entre humilharmos debaixo da mão de Deus e lançarmos sobre Ele nossa ansiedade. O contrário disso é estarmos com o coração inquieto, um coração cheio de orgulho, que não se submete sob a ação da providência de Deus, que não aceita o que Deus está fazendo em sua vida. Então é outro erro que depõe contra a fé que nós professamos. Nós constantemente estamos dizendo: Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele tem todas as coisas em suas mãos, nada acontece por acaso, Deus governa sobre tudo. Então, quando alguma coisa ruim e que não nos agrada acontece conosco, quando a providência dele se torna difícil para nós, nosso coração se levanta em orgulho e não queremos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a advertência de Pedro é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Outra forma como a humildade deveria ser evidenciada em nossas vidas é a própria maneira como nós lidamos com as doutrinas da graça. E nesse assunto em particular, nós corremos o risco de abraçar aquilo que Solano Portela chama de gnosticismo reformado. Como é isso? Aprendemos sobre a doutrina da graça e, em vez de nos mostrarmos mais humildes como implicação dessa doutrina, nós começamos a falar e agir como se nós fôssemos os detentores de um segredo do qual nós devemos nos orgulhar, como se nós tivéssemos entrado em um clube secreto que sabe de alguma coisa que as outras pessoas não sabem e que isso nos torna superiores às outras pessoas. E especialmente, amados irmãos, na internet, nas redes sociais, esse tipo de orgulho espiritual, esse tipo de gnosticismo reformado pode ser visto em abundância. Basta olhar para alguns perfis lá na internet, você vai perceber que algumas pessoas estão sempre querendo colocar muitos adjetivos teológicos sobre sua pessoa. Talvez você vai encontrar um perfil em que alguém vai colocar lá na descrição de si mesmo: eu sou fulano de tal, eu sou calvinista, supralapsariano, pedobatista, cessacionista, pressuposicionalista. E então vai uma lista das coisas que essa pessoa diz ser e que afasta essa pessoa das outras pessoas. E muitas vezes pessoas que estão usando tantos termos difíceis até de falar, essas pessoas que estão usando tanto esses termos, em vez de tratarem as demais com humildade, parece que sobem em um pedestal, olhando de cima e dizendo: eu já li suficiente, eu sei mais do que você, eu conheço mais sobre a fé do que você, então respeite minhas opiniões. O problema é que tais pessoas muitas vezes usam suas posições teológicas como armas para atacar outras pessoas. E nesse particular, as redes sociais
se tornam então uma verdadeira feira de vaidades, onde o orgulho é evidenciado através de discussões intermináveis. Alguém quer fazer uma provocação e então coloca algo que é ofensivo a quem não crê da mesma forma que ele. Faz uma postagem provocadora. Ou então coloca lá em seu perfil uma discussão sobre uma especulação teológica inútil. Mas quando essas pessoas estão seguindo por esse caminho de contenda, esse caminho de discussões intermináveis, de postagens provocadoras, de palavras agressivas às pessoas que creem diferente, de especulações inúteis, essas pessoas seguindo por esse caminho, não percebem que este caminho é contradizente com a mesma teologia que essas pessoas dizem defender e esperam promover. E há muitos que estão sempre à procura de assuntos grandiosos. Eles não querem aprender as coisas mais básicas. Como diz Calvino, eles não se acomodam à docência de Cristo, mas eles querem saber justamente o que Deus não quis revelar. Eles começam a querer obter respostas para perguntas, para assuntos que Deus não nos ensinou, para assuntos que Deus velou para que nós soubéssemos o nosso lugar. E aqui eu lembro mais uma vez de Calvino, quando está tratando sobre o assunto dos anjos. Calvino diz que a esse respeito é pouco útil saber o que o próprio Deus, para a modéstia da nossa fé, deliberadamente desejou que fosse escondido. Há pessoas querendo ter a resposta para todas as perguntas e seguem pelo caminho de especulação, mas o caminho da especulação é não outra coisa senão o desejo de entrar em assuntos que Deus deliberadamente desejou que nos fossem escondidos. Portanto, a especulação, como diz Calvino, milita contra a modéstia da fé cristã. Não vai pelo caminho da humildade e não é outra coisa senão um fruto podre do orgulho humano. Então, amados irmãos, à luz dessas coisas, à luz da implicação direta a esse respeito, a doutrina da depravação total, e tendo em mente a glória de Deus, nós devemos sinceramente nos perguntar: conhecer as doutrinas da graça tem tido algum efeito bem claro em minha vida? Sendo mais específico nessa noite, saber sobre a doutrina da depravação total tem me tornado uma pessoa mais humilde? Essa humildade pode ser vista na forma como eu lido com os irmãos, na forma como eu trato pessoas que ainda não entenderam as coisas que pela graça eu já estou entendendo, na forma como eu vou lidar com os oficiais da igreja, quando eu imagino que a igreja deveria ser de um jeito, mas ainda está de outro. Essa humildade pode ser vista na maneira como eu estudo a Escritura e a teologia. Quando eu abro minha Bíblia, quando eu compro um livro de Berkhoff, de Bavinck ou de outro escritor reformado, ou abro as Institutas, qual o meu desejo? Porque vou ler essas coisas. Será que eu desejo conhecer mais a Deus, para amá-lo, para temê-lo, para servi-lo, para adorá-lo? O estudo teológico faz com que eu me curve diante da glória de Deus, ou infle meu coração contra o meu próximo? Por que estudo? Por que posto aquelas coisas na internet? Por que faço uma pergunta quando tenho uma palestra?
Qual minha razão? É uma pergunta sincera de quem quer aprender, ou é a manifestação de um coração orgulhoso? Se houver alguma motivação orgulhosa, o problema é que essa motivação orgulhosa não somente não glorifica a Deus, mas como temos visto, a manifestação do nosso orgulho é uma tentativa de usurpar a glória que pertence a Deus. Portanto, amados irmãos, devemos seguir a advertência de Pedro. Na medida em que conhecemos a Deus, na medida em que conhecemos a nossa própria condição, devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Devemos correr constantemente para Cristo, que é o único remédio para o nosso orgulho. Devemos lembrar da obra de Cristo a nosso favor, da humildade do nosso Salvador e da glória excelsa do nosso Salvador. Devemos rogar com orações incessantes para que Deus nos faça mais humildes, para glorificarmos o único que é digno de glória e de honra. Amém. O homem não pode escolher o bem ou o mal. Seria o homem inclinado por Deus a praticar o bem ou o mal? Pressupõe então que está se referindo ao homem sem Cristo. Então, se estamos pensando no homem sem Cristo, o que inclina esse homem à prática do mal é a sua natureza pervertida e corrompida por causa da queda dos nossos primeiros pais. Então, o testemunho claro das Escrituras é que em Deus não há treva alguma. Então Deus não incita ninguém ao mal. Ele não faz com que ninguém peque. O pecado é a responsabilidade do homem. Eu posso ilustrar isso usando a seguinte figura. Imagine que nós pegássemos um delicioso prato, vamos pensar em uma deliciosa lasanha, que é alguma coisa que a maioria das pessoas gosta, e nós colocássemos essa deliciosa lasanha e um outro prato com carne já podre e colocássemos diante de um urubu. Qual dos dois pratos o urubu vai escolher? Ele vai escolher o prato que está de acordo com a sua natureza. E a natureza do urubu certamente o conduzirá à carne apodrecida. Assim também o homem sem Cristo tem uma natureza pecaminosa, corrompida, que inevitavelmente o faz escolher aquilo que não agrada a Deus. Às vezes, da nossa perspectiva externa, vamos achar que está bem. Aquela pessoa não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas Deus não está olhando os atos externos e aparentes. Deus está sondando os corações. E conforme Jeremias 17:8 que eu li aqui, a palavra de Deus diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Espero que tenha esclarecido a pergunta do irmão. Chegou em minhas mãos também uma pergunta do nosso irmão William Roberto. O pecado afetou todas as áreas de nossa vida. Daí, a depravação total. Pergunta: após sermos alcançados pela graça, como nos encontramos agora? Somos ainda totalmente depravados? Boa pergunta. Não. Bom, em certo sentido, quando falamos da totalidade da depravação, vamos ter que admitir que o pecado ainda atinge todas as áreas do nosso ser. Mas a forma como atinge agora é diferente. Então, antes, essa depravação implicava também em uma escravidão. A vida do homem inteira está escravizada ao pecado e ele está preso à sua própria natureza.
Agora somos salvos em Cristo Jesus, estamos libertos dessa escravidão, mas ainda temos que lutar contra o pecado. E esse pecado contra o qual temos que lutar ainda atinge todos os aspectos da nossa vida. Posso usar uma outra ilustração que eu gosto muito para essa situação, é o seguinte: imagine a Segunda Guerra Mundial. Você tem uma ilha lá na Ásia, e nessa ilha os japoneses estão controlando essa ilha. Tem uma bandeira japonesa, o domínio da ilha é japonês. Então a guerra sucede, os americanos chegam, os aliados, e eles atacam ali a ilha para tomar a ilha. Eles tomam a ilha, eles vencem os japoneses, eles descem a bandeira japonesa, eles hasteiam a bandeira americana e eles dizem agora: a ilha não é mais japonesa, a ilha é americana. Mas alguns japoneses ficaram escondidos na ilha, e volta e meia eles saem e eles causam alguns estragos. Então a ilha não pertence mais aos japoneses, mas ainda a presença dos japoneses pode ser sentida na ilha. A nossa vida não é mais escravizada pelo pecado, mas ainda pode ser percebido o pecado na nossa vida. Os arminianos ensinam que a queda do homem não foi total, porque o homem ainda tem o poder de decidir para ser ou não salvo. Pastor, à luz da Bíblia, seria cegueira espiritual ou apenas falta de conhecimento das Escrituras? Porque os nossos irmãos arminianos se posicionam assim. Infelizmente, se nós apresentamos essas verdades a algumas pessoas de uma forma bíblica, essas pessoas vão concordar com tudo menos com a conclusão. Então, se perguntamos a alguém qual a situação do homem no sentido espiritual, ele está morto ou vivo? Lendo Efésios 2, é obrigado a dizer: o homem sem Cristo está morto em seus pecados. Qual a situação do homem? A sua mente está entorpecida, em trevas. Lendo Efésios 4:17, vai ter que confessar isso. Então, todos os textos que estão apontando para a depravação do homem deixam de forma clara que o homem não tem condições de ir a Deus pela sua própria força. Não se trata de uma doença, se trata de morte. Tanto que a resposta para isso no Evangelho é a regeneração. Mas infelizmente, as pessoas dirão: sim, o homem está morto, sim, o homem é certo, concordarão com tudo, mas então quando dissermos o homem não pode ir a Deus, elas dirão: não, sim pode. Então devemos também perceber que essa verdade, assim como qualquer outra verdade na Bíblia, só pode ser entendida pela própria graça de Deus. Então não é a nossa capacidade argumentativa, a nossa capacidade apologética e desenvolver de raciocínios lógicos que fará alguém crer que a depravação total também implica em inabilidade espiritual, mas somente a graça de Deus para abrir os olhos e a pessoa crer também nessas verdades. Tem compaixão de mim, Senhor, oh, mostra o teu excelso amor e na infinita multidão de tuas graças dá perdão. Tão pecador me descobri, perdoa o mal que cometi. Minha alma fez
ficou